Oi, pessoal, eu sou Yasmin e esse é o podcast de pai para filha. Hoje, no segundo episódio da segunda temporada, a gente vai falar um pouco sobre a identidade de filhos. Através da palavra do Senhor, a gente consegue identificar não só em nós, como também nas outras pessoas, se nós temos a nossa identidade realmente firmada no Senhor, através de algumas características. Então é muito interessante quando você entende pela palavra do Senhor que quando nós não nos vemos como filhos, nós não conseguimos aproveitar a presença do Pai, sabe? Quando a gente não se entende como legitimados no Senhor, nossa identidade legitimada no Senhor, nós não comportamos segundo a nossa identidade, mas como escravos, escravos de mentalidades erradas, escravos de desejos, escravos de carnalidade. Nós não vivemos a liberdade que existe em sermos filhos do nosso Pai. E mesmo no que nós chamamos o Senhor de Pai, nós agimos como se Ele fosse o nosso chefe, sabe? Uma figura de autoridade distante que só manda e não entende que o amor do Senhor para conosco e a correção do Senhor é a demonstração do amor dele. E vai além disso, porque quando eu não me vejo como filha ou filho, né? Eu não tenho somente um relacionamento meio que distorcido com o pai, mas também com o meu irmão. Porque ao ver o meu irmão sendo promovido, ou seja, sendo beneficiado, seja abençoado, seja, sabe, de alguma forma crescer. Quando eu vejo meu irmão crescendo, eu me irrito, pois na minha concepção, nesse lugar de identidade distorcida, nesse lugar de orfandade, nessa concepção, quando eu vejo meu irmão sendo beneficiado, eu vou me irritar porque eu entendo que eu tenho mais benefício, eu mereço mais o benefício do que ele. E por não conseguir ver o meu pai como pai, eu não consigo ver o meu irmão como meu irmão, e sim como um rival. Então, a primeira característica que nós conseguimos observar em nós e com outras pessoas é a forma que nós estamos nos relacionando com nossos irmãos. Como assim, Yasmin? Vamos para a história de José e seus irmãos. Jacó, ele tinha uma preferência clara e transparente, né? Todos conseguiam ver a preferência dele por José. Ele tratava muito bem José. José é o primeiro filho da mulher que ele tanto amava, que ele trabalhou 14 anos para casar com ela, e depois esperou muito tempo até que esse filho viesse, e ele veio, o José. Só que tinha muitos filhos já tinham 10 filhos antes dele, ele foi o 11º, pelo que eu me lembro aqui da linha da história. E essa preferência do pai feriu o coração dos irmãos de José, ao ponto deles invejarem e desejar a morte do seu irmão, por uma ferida. Mas você pode pensar que fosse a culpa do Jacó, que demonstrava a preferência que havia em José. Só que a gente vai pegar em outra história, a história de Davi e seus irmãos. O pai de Davi demonstrava claramente a preferência com outros filhos, por outros filhos, e uma rejeição a Davi, ao ponto de tratá-lo como um servo, como um trabalhador qualquer, distante da família, ao ponto de esquecê-lo. Quando o profeta Samuel visita a casa dele, a casa de Jessé, ele pergunta dos filhos. E o pai de Davi teve que se esforçar. Quando termina a lista dos filhos favoritos, que ele foi chamando os que tinham mais força, os mais bonitos, enfim, os mais talentosos, que têm mais capacidade, ele foi chamando um por um. Ao ponto de Samuel perguntar: tem mais algum? E ele ter feito o esforço de lembrar que havia Davi, que era o menor da casa, que estava cuidando das ovelhas. Se não fosse Samuel falar: não, iremos esperar ele se assentar na mesa para comermos, provavelmente o pai dele não teria esperado por ele. Mas mesmo que ele não tivesse sido tratado da melhor forma pelo pai, ele obedecia ao pai.
Ele obedeceu ao pai quando o pai chamou ele. Davi já tinha sido ungido como o futuro rei de Israel. Já tinha ocorrido essa passagem com Samuel. E mesmo assim, ele continuava obedecendo o pai e cuidando das ovelhas do pai lá no campo. E quando o pai chama ele para ele ir até onde os irmãos estavam esperando no momento da guerra contra Golias, ele foi em obediência ao pai servir os seus irmãos. Então vemos duas histórias aqui. Nós vemos a história de José, que era o filho favorito de Jacó e que os irmãos tinham feridas no coração contra José ao ponto de querer matá-lo. E nós temos aqui vendo o outro pai. Estamos comparando a paternidade de Jacó e de Jessé. Os dois pais não agiram de forma saudável. Não era uma paternidade saudável porque demonstrava preferências mais de um do que o outro, esquecer mais de um do que o outro, enfim. Paternidades humanas têm problemas. Só que, da mesma forma, Davi, mesmo sendo tão destratado e esquecido no campo, ele não demonstra, pelo menos aqui, a identidade dele distorcida como filho. Porque um filho de verdade, mesmo que não tenha o melhor pai do mundo, mesmo que não tenha um bom pai, ele vai honrar o pai e vai amar seus irmãos. E é isso que Davi demonstrou. Ao ir ao campo de guerra, gente, não era um passeio no parque. Não era uma ida para o trabalho dos irmãos, era uma guerra. Ele poderia ter sido morto se eu realmente tivesse uma guerra brutal acontecendo naquele momento. Mas em obediência ao pai e serviço aos irmãos, ele foi. E através disso, o Senhor deu uma oportunidade de ir contra o Golias e vencer aquele gigante. Isso é para falar sobre, mesmo Davi não sendo bem tratado, ele não desejou os maus dos irmãos. Agora, pegando os irmãos de José. Eles não eram tão bem tratados quanto José, realmente. Mas eles desejarem a morte de José não era por causa que o pai tinha uma preferência ao José, mas era porque a identidade de filhos deles, sobre a certeza do amor do pai, o entendimento do caráter que eles deveriam, o caráter deles em tratar em obediência ao pai, em honrar e amar os irmãos, era distorcida. Era quebrada, era defeituosa. Então, nossa, essa parte é muito forte, porque a gente tá falando só personagens bíblicos e questão bíblica, mas pega nos dias de hoje. Tem tantas pessoas que têm um bom tratamento, sabe? Tanto dentro de casa quanto fora de casa. Pessoas que tiveram oportunidade, pessoas que tiveram, meu Deus, tantas coisas boas, realmente privilégios, mas de alguma forma, por uma falta de identidade de filho, não saber o seu valor, não saber o seu propósito, não saber de fato a sua identidade, de quem você é, não saber a identidade. Eles se sentem inseguros e qualquer pessoa que apareça na sua frente é um rival, é uma pessoa que está te ameaçando, é uma pessoa que vai acabar com você, como se tivesse realmente um grande campeonato, a vida toda ele tem que se defender, tem que se provar o seu valor e assim por diante, e meu Deus, como isso é cansativo. Como esse mundo está tão quebrado pela essa falta de paternidade, essa paternidade perfeita só encontramos em Deus, e essa falta de identidade que temos, porque só podemos realmente nos descobrir na revelação do Senhor. Nós só sabemos quem nós somos, e somos filhos, através da revelação do Pai aos filhos. Então vamos dar continuidade. A identidade de filho vai além de ver meu pai me chamar de filho. É eu agir como filho e ver meu pai como pai. Então a gente vai ver na palavra do Senhor, a gente vai ver através do relacionamento com o Senhor, toda hora o Senhor demonstrando o seu amor, a sua bondade, em consolo, em correção, porque o Senhor corrige aqueles que ama. Se você não está sendo corrigido pelo Senhor, se preocupe.
Não que ele parou de te amar, mas provavelmente você fechou seus ouvidos a tal ponto que não consegue nem mais escutar a voz do Senhor. A sua Bíblia deve estar empoeirada em algum canto da sua casa. Talvez você nem tenha Bíblia. Então, misericórdia. Então, vamos lá. A identidade de filho vai além de meu pai me chamar de filho. É agir como filho e ver o meu pai como pai. E isso também reflete no meu relacionamento com os meus irmãos. Vamos relembrar que todo aquele que aceita Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Temos um ponto. Nem todo ser humano é filho de Deus. São todos criaturas de Deus. Todos nós, todos seres humanos, fomos feitos pelo nosso Criador. Ponto. Os filhos de Deus são somente aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque não tem como ir ao Pai se não for pelo Filho. Amém? Foi até aí? Se eu entendo que todo mundo que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador é filho de Deus, ou seja, eu tenho muitos irmãos. Nós fazemos parte de uma grande família. Tem noção disso? Você não aceitou somente o Senhor e agora tem o Senhor como Pai. Você agora tem uma multidão de irmãos. E eu não sei vocês. Mas relacionamento com irmãos é difícil às vezes. Eu tenho 4 irmãos, eu não sei se você tem irmãos. Mas irmãos implicam. Às vezes eles implicam só pra ver você irritado e rir da sua cara. E é normal isso. Irmãos brigam e é normal. Eu tô falando brigas bobas, sabe? Você comeu o meu alimento, comeu o meu doce que eu tinha guardado. Mãe, pegaram a minha blusa. Enfim, essas coisas de irmão que convivem no mesmo ambiente. Indo pra questão de religião, dentro da igreja. Os irmãos às vezes vão passar dos limites. Se dentro da minha casa a gente foi educado pela mesma mãe e pelos meus pais, nós, os 5 filhos, fomos educados pela mesma mãe e o mesmo pai. Tivemos a mesma educação. Se nós que tivemos a mesma educação, no mesmo contexto, sabe? No mesmo local, nós temos conflitos. Imagina pessoas de classes diferentes, classes sociais diferentes, de contextos diferentes, de cultura de casa diferente, de um capital cultural diferente. Então, vai ter conflitos. Mas aqui vamos entender que conflito entre filhos, ou seja, conflito entre irmãos, é a questão de entender a sua identidade, entender o seu local, entender os limites do meu irmão. Então, se eu vejo a minha irmã super estressada, eu, como uma boa irmã, vou tentar acalmá-la e não vou importuná-la naquele momento. Eu vou só querer irritar ela quando eu vejo que ela tá calma demais, porque aí, né, a gente como irmão gosta de implicar. Mas isso é coisa de irmão. Agora, desejar o pior para o meu irmão, desejar fazer fofoca do meu irmão, falar mal dele e desejar a morte. Eu nunca desejei a morte de alguém. Talvez não a morte física, mas quantas vezes nós pensamos que alguém não deveria estar no altar, que não deveria ser líder de tal coisa, que deveria perder a oportunidade. Aí a gente já está falando da morte espiritual. Então, isso é muito importante porque o Senhor Jesus, ele morreu para que tenhamos vida eterna e através dessa vida eterna nós nos tornamos cordeiros com Cristo do reino dos céus, porque nós nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz não para formar uma instituição igreja, mas para formar uma família, filhos apaixonados pelo Pai, Deus, Abba, que interage, que se relaciona com seus irmãos. A palavra do Senhor fala: como é possível você amar a mim, que sou invisível, se você não ama o seu irmão, que é visível? Agora, olhe para o seu comportamento dentro da igreja ou dentro da sua própria casa. Como que você está se relacionando com seus irmãos? Você está se relacionando com amor, com paciência, irritando, implicando, com certeza, porque nós somos seres humanos e somos irmãos, mas respeitando acima de todas as coisas, abraçando quando chora, estendendo a mão quando precisa, sabe, dobrando os joelhos porque o seu irmão precisa de ajuda e você vai ser esse socorro, sabe, vai ser essa pessoa amada e amável
que buscará ajudar seu irmão. Isso é muito forte, porque eu tenho 4 irmãos. E, meu Deus, quando eu vejo eles sofrendo, é como se eu estivesse sofrendo junto. Quando eu vejo eles realizando seus sonhos, é como se eu estivesse realizando meus sonhos. E nós, como filhos do Senhor, irmãos em Cristo, esse termo, irmão em Cristo, não é à toa. Comece a entender que quando a gente chama alguém de irmão, não é à toa que a gente chama isso por esse nome. É porque é irmão de verdade, é para amar, é para chorar, é para se alegrar com a alegria dele e chorar com a tristeza dele. Entende? Então, esse espírito de orfandade, essa identidade defeituosa que eu falo é deformada mesmo, não entende a sua identidade, o seu valor, ela nos impede de ter uma vida saudável dentro da igreja, nos impede de termos uma vida saudável com nossos irmãos, nos impede e por causa disso, muitos não querem estar dentro. Aí eu falo da instituição, quando eu falo instituição é o prédio igreja, ok? Dentro da igreja, porque não tá vendo uma família, não tá vendo pessoas que estão debaixo do mesmo Espírito, eu falo Espírito Santo, não estão vendo pessoas que estão com a mesma linguagem, e quando eu falo a mesma linguagem, de acordo com a palavra. Enfim, mas vamos dar continuidade. Então, quando a gente fala sobre filhos ilegítimos e filhos legítimos, primeiro, os dois são filhos. Ok? Os dois são filhos. Só que os filhos ilegítimos são aqueles filhos que perderam a sua identidade. Não perderam no sentido do pai ter tirado, mas eles se perderam em si mesmos. Eles esqueceram a sua identidade. Na arte desse vídeo, eu coloquei uma frase escrita em Lucas 15, do versículo 28 ao 31. Fala sobre o filho pródigo e o filho mais velho. E você conhece a história. O filho pródigo pediu metade da sua herança, gastou tudo, comeu a comida do porco, ele lembrou que até os servos da casa do pai comem bem e retorna. Não porque ama o pai, mas porque ele queria ser tratado como servo. Daí vejamos, né, uma identidade distorcida. Ele prefere voltar para casa não porque ama o pai, mas porque ele lembrou que até os servos são melhor tratados do que ele está sendo nesse momento. O filho mais velho, ao ver o seu irmão que gastou tudo, que desonrou o pai chegando, ficou desgostoso, ficou irritado. Por causa de quê? Por causa que o pai fez uma festa em comemoração. O pai foi atrás dele e ele falou, o filho mais velho falou assim: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escrava a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo e dá para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. Esses dois filhos tinham uma identidade distorcida, porque um desonra o pai, pega metade da herança, só pega a herança depois que o pai morre. Ou seja, de outras palavras, o filho queria a herança e não queria relacionamento com o pai. É como se o pai tivesse já morrido. Ele pega não para construir uma vida para ele esbanjar, e sai da casa do pai e volta não porque ama o pai, não por causa da sua identidade de filho, mas porque ele preferia ser tratado como servo do seu pai, porque ele era um bom chefe, do que continuar comendo comida do porco. E o filho mais velho, que também tinha uma identidade distorcida, ao ver o seu irmão voltando para casa, não se alegrou. Ele não se alegrou, se entristeceu e ficou com raiva do pai. E o pai lembra: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Esses dois filhos demonstram a falta, e cada um de uma forma, você percebe, né? A forma errada e a falta de entendimento de quem o pai era e de quem eles eram através do pai. O filho mais velho poderia ter tido uma festa incrível, porque tudo que ele tem, que o pai tem, era dele também, mas ele nunca teve, porque ele se comportava como um escravo. Então vamos lá para as características dos filhos ilegítimos, os filhos que não se veem e nem se comportam como verdadeiros filhos.
E essa lista é baseada em alguns personagens bíblicos. Então, uma das características... Não vou falar todas, ok? Um dia você vai ter o meu livro na sua mão, você vai ver todas. Então, vamos ver algumas baseadas em Esaú. Desobediência. Casam sem bênção. Traem. Se fazem de vítimas. São rancorosos. Promíscuos, são invejosos. São covardes. Desonram. Então, o órfão não conhece e nem entende a sua identidade. E se não sabemos ou aceitamos nossa identidade de filhos, estamos expostos a assumir o que não somos. E agimos como não deveríamos. Jacó fez isso quando fingiu ser Esaú. Ele entregou sua herança por causa de um prato de lentilha. E ele se fez de vítima. Ou seja, ele fez uma troca, assim. Mas graças a Deus que existem filhos legítimos. Glória a Deus por isso. E os filhos legítimos, a maior referência que nós temos de um filho legítimo é o próprio Jesus Cristo, porque ele é o filho, ou com o O maiúsculo. Ele honra. A gente vai ver também isso através de Isaac. Tem bênção para se casar, isso é muito importante. São responsáveis, são amáveis, perdoam. Também não vou falar a lista toda. A questão é, nós como filhos, e vamos realmente orar para o Senhor que se tiver características e coisas para melhorarmos, que realmente nos aperfeiçoamos no Senhor. Porque nós precisamos ser esses filhos legítimos, que não tem dúvidas do amor do Pai e que nós temos acesso a Ele e que Ele nos ama. E por causa desse amor e dessa segurança que Ele nos dá, eu não preciso ver meu irmão como um concorrente ou como um rival, mas como um verdadeiro irmão, que implica que amamos, que aprendemos junto, que andamos junto, aprendemos junto. E bem, esse episódio é sobre isso. Não temos somente Deus como nosso Pai, mas temos uma grande família para amar. Amém? Seu meu Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos deu muitos irmãos para amarmos e sermos amados. Senhor, meu Deus, eu te peço que desça uma unção sobre nós, um amor que transborda, um amor fraternal uns para com os outros, e que possamos amar a Ti intensamente, que toda orfandade ou falha em nossa identidade seja realmente suprida no Senhor nesse exato momento, e que possamos ser e agir como filhos legítimos. Em nome de Jesus, amém. Até, pessoal.